tudo bem? Estamos começando mais um programa Improváveis. E o tema de hoje é um tema muito importante: codependência. Você sabe o que é codependência? Se não, você vai aprender hoje. Eu já vivi a codependência e eu garanto para você que existe cura para esse mal. Estamos recebendo hoje a psicóloga Gisele Rocha. Ela é especialista na área de codependência. Seja bem-vinda e fique à vontade no nosso cantinho improvável. Muito obrigada pelo convite. Eu sou uma codependente em recuperação, né? E eu vou contar um pouquinho da minha história, Fica né? à vontade. Eu sou Gisele Rocha, psicóloga, especialista em codependência, e eu tenho um grupo de mulheres extraordinárias na internet, no WhatsApp. Mas como eu cheguei, né, até esse Existe um grupo? começo, né? Exatamente. Então, eu nasci num lar desajustado, com um pai alcoólico, com muitas brigas, muitas discussões, sofrendo abusos, né? Eu sofri até violência também do meu pai. Meu pai era um homem muito grosso, muito prepotente, autoritário, machista. Ele era militar, né? Que o Deus o tem, ele já está, graças a Deus, eu já fiz já perdoei, né? Graças a Deus, já ressignifiquei, né? Esse meu passado. Mas isso fica, as lembranças, né, Priscila, ficam. As né? marcas As ficam, marcas é inevitável. ficam, exatamente. Então, eu acabei criando esse grupo. Casei, é claro, né? Casei com um alcoólatra também, e também faz uso de substâncias ilícitas, que é a cocaína, que é a droga de preferência de uso dele. E o que aconteceu? Também vivi um caos, um verdadeiro caos na minha vida. Como naquela época, né, Priscila, não tinha muitas orientações, não tinha muita informação como hoje nós temos esse acesso, né, tanto na internet, com vídeos, com profissionais, especialistas, lives, né? Então, não tinha. Então, eu praticamente não sabia o que era uma codependência. A minha mãe também era uma mulher que não era tão submissa, trabalhava fora, ela tinha a vida dela profissional e financeira ajustada, mas ela vivia com um homem abusivo. Então, eu acabei repetindo esse padrão de comportamento, acabei casando com seu pai. Com meu pai. É exatamente isso. É assim que acontece. Você procura num homem as características do seu pai. Por mais que a gente repudie, exatamente, aquelas atitudes. Parece que é uma coisa inconsciente, a atração. Isso. Você acaba atraindo ou você acaba escolhendo, né? Ou você é atraída. Ou você acaba imitando as mesmas atitudes dos nossos pais ou se casando com um deles. Sabe por quê? Porque o ambiente que você nasceu, é claro que a criança ela precisa de cuidado, ela precisa de amor, de carinho, de uma família funcional, de um sistema funcional, né? Que dê condições para que ela se desenvolva, que ela cresça, que ela possa tomar decisões, que ela tenha autoconfiança, né? Então, o que ocorre? Você acaba reproduzindo. O que acontece? Você, quando está com uma pessoa abusiva, doentia, tóxica, né? Você está revivendo as mesmas situações que você viveu no teu passado, né? Você acaba procurando, porque foi o modelo disfuncional da família. Isso é muito sério. Entendeu? Às então vezes isso fica... Psicóloga, às vezes a gente tenta ensinar os nossos filhos com palavras o certo, mas a nossa atitude é o que realmente vai marcar os nossos filhos. Não adianta a gente tentar falar se a criança aprende mais observando, vendo, né, do que apenas ouvindo, né? Por isso que eu gosto da Priscila, porque a Priscila ela vai profundo no tema, no porque assunto. eu vivi isso também.
né? Vivi isso dentro do meu lar. Então, eu fui criada na religião, só que dentro do meu lar não existia uma vivência religiosa. Por exemplo, é aquilo que eu sempre falo aqui, não adianta levar a criança para a igreja. Você, papai e mamãe, tem que ser igreja dentro de casa. Né? A religião não salva. O que salva é uma vivência com Jesus, com Deus. Não adianta a gente tentar pregar para os nossos filhos se as nossas atitudes não se parecem com aquilo que a gente prega. Né? E não tem como a gente não dar continuidade. Foi o que aconteceu comigo, que a senhora está falando. Eu me tornei uma pessoa igual ao meu pai, né? E futuramente eu me casei com alguém também igual ao meu pai. Que bom que com meus 20 anos eu conheci um novo evangelho bem diferente daquele que foi me apresentado na infância, né? Graças a Deus. Então, eu acabei casando, né? Tive também problemas sérios de abuso dentro do lar, e com um homem alcoólatra, com um homem drogado, e a nossa vida parece que não sai daquele ciclo vicioso. A tua vida não cresce, porque a gente a gente adquire características, né, obsessivas e compulsivas. Engraçado, gente, na época, eu estava desempregada quando eu estava casada com ele. Depois que eu larguei ele, eu comecei a movimentar a minha vida, seguir a minha vida e acabei encontrando o Detran, que hoje eu sou psicóloga do Detran, né? Eu cuido lá dos motoristas, né? A gente faz a parte de avaliação psicológica, né? Dos motoristas de trânsito. Então, quer dizer, a tua vida continua. Você vai e, né? Aí você progride. Quando você está codependente numa relação, é uma relação de controle, você tenta controlar o máximo que você tenta o controle do outro, e aí você não vai conseguir mudar essa pessoa. Então, gente, o que acontece? Eu comecei a procurar grupos de autoajuda, de mútua-ajuda, que foi o Al-Anon. Hoje, Priscila, tem muitos grupos de autoajuda gratuitos, que não cobram nada, né, que tem uma filosofia de 12 passos, né, que é para tratar justamente essa codependência, tratar o alcoólatra, tratar o drogado. O drogado é o NA, que é o Narcóticos Anônimos, que todo mundo, né, tem algumas pessoas que já conhecem, que já frequentam, e o AA, que é para Alcoólicos Anônimos. Mas ele negava o problema e não queria procurar ajuda. E eu comecei a buscar ajuda, né? Eu comecei a ir para uns grupos, né, até de um senhor que é médico, o Dr. Oscar Cox, que ele é uma pessoa maravilhosa, eu gosto muito desse médico, e ele também era um alcoólatra em recuperação, e ele fazia muito trabalho voluntário para o AA, fazia palestras, e ele me indicou, falou, Gisele, procura o Al-Anon. E eu fui para o Al-Anon. Mas, naquele momento, o que acontece? Você não pode ter indecisão e evitar a primeira briga. É claro que a gente, né, Priscila, dentro de casa, a gente já está muito afetado. Então, a violência, a briga, a discussão, mesmo que você tente não brigar e não discutir, mas você não aguenta, né? Porque, às vezes, você já está no seu limite. Muito ferida, né? A gente acumula muitas feridas dentro de um casamento. Exatamente. Com o uso de drogas e qualquer tipo de vício que seja. Todo vício causa muitas feridas e muitas dores dentro de uma família, dentro de um casamento. É impossível você conviver com uma pessoa dependente, independente que seja no álcool, na maconha, até mesmo no cigarro, porque aquele que fuma, se ele ficar sem o fumo, ele fica alterado. Então, tudo que causar alteração no ser humano causa um casamento muito doloroso, muito ferido. Né? Aí como que a gente não briga? Como que a gente suporta tudo quietinha, calado, santo? Não tem como, por isso, Priscila, que vocês veem as estatísticas aí crescendo muito, né? As estatísticas crescendo o número de mulheres com feminicídio. A maioria dos números de feminicídio, gente, com certeza, né,
são pessoas que têm problema da codependência, que convivem com pessoas que possuem algum tipo de drogas, abuso de drogas psicoativas, drogas ilícitas, drogas lícitas. Então, vem as brigas, as discussões, o ciúmes excessivo. Todo dependente, ele é inseguro. Ele é inseguro. A todo momento, ele... A codependente também. É, também. Mas, assim, todo dependente, ele acredita que a qualquer momento ele vai ser largado e trocado. Exatamente. Ou trocado. Porque ele sabe dessa, ele sabe dessa doença, ele Sim, sabe. Com certeza. Às vezes ele não tem consciência de que é uma doença, que está doente. É verdade, ele na maioria das nega, vezes. mas ele sabe que ele tem um problema. Como a senhora conseguiu vencer a codependência? Olha, eu sinceramente, graças a Deus, eu tenho uma mãe, né? Eu atribuo muito a isso, né? Eu tenho uma mãe que ele é muito motivada, ele é muito autoconfiante. Eu lembro que na época que a gente era na infância, na adolescência, né, que ela brigava muito com meu pai, ela orava, mas ela vivia sempre bem, sempre alegre. Eu acho que eu absorvi todo esse espírito da minha mãe, sabe? E aí eu sou muito parecida com ela, né? Pode ser que seja, né? Da convivência com a minha mãe. A referência, com certeza. A referência Entendeu? deixa A marcas. mãe é a minha referência, né? Eu falo para ela, eu até me emociono, porque é uma mulher que venceu muitas barreiras e ela estava lá, firme e forte, com os filhos. Quantos ela trabalhava filhos? fora, 3 filhos. Ela trabalhava fora, meu pai já arrumou porta, meu pai já me deu um soco, já caía. Olha, meu pai ele fez miséria. Tinha mulher na rua, tinha relações extraconjugais, né? Então, quer dizer, isso aí não só a gente que tinha uma classe média, tinha um grau muito elevado no exército. Ele era muito bem sucedido na profissão. Isso não significa nada quando existe. Exatamente. Agora, eu quero lhe Agora ele uma deu coisa. aquilo que ele Eu recebeu. ia perguntar isso. A gente tem Como uma foi o condição. lar do seu pai? Exatamente. Porque isso não... Ele nunca conversou com a gente sobre isso. O que as informações que a gente obtinha era da minha mãe, que ela falava, Gisele, eu lembro que meu pai era baiano. Você imagina? Pai baiano... Né? E o pai dele parece que chegava em casa, que eu não sei se a mãe dele era amante, tinha isso também, que ela era negra, ele era branco. E o que acontece? Ele pegava o meu pai, mas ele dava muito, ele apanhava. Ela contava para ele o que meu pai fazia. Meu pai tinha um rio, ele morava em Valença, acho que Valença tem um rio, e ele nadava, atravessava o rio todo. Então eu acho que ele fazia essas coisas, a mãe falava para o pai pegava com vara, era com tudo, com pau. Ele apanhava muito. Quando ele subia na árvore, fazia... sabe como é que criança é, né? A gente sempre faz é levado. Meu pai era muito ativo, ele era muito, né, uma criança muito ativa. Então, é isso. Então, ou seja, né, ele tinha uma criança ferida. Exatamente. Foi a senhora que me ensinou sobre a criança ferida. Exatamente. E criança ferida cresce um adolescente ferido, um adulto ferido que vai ferir pessoas. Exatamente. Né? Nós vamos assistir agora um clipe e depois a gente volta. Sua filha já está morta, deixa o mestre passar.
Mas aquele que conhece tudo, que sonda corações, que responde a tua oração, disse não temas que somente a menina não morreu, mas viva está. Jesus está passando aqui, onde ele passa algo acontece, a morte dá lugar à ressurreição. O cego vê, o surdo ouve, o coxo salta de poder e unção. Tirai a pedra, toma a tua cama e crê somente. Tome posição, o anjo vai à tua frente. Hoje é seu dia de ser restaurado, seja curado, receba o teu milagre. Tentaram impedir Jairo de clamar, sua filha já está morta, deixa o mestre passar. Mas aquele que conhece tudo, que sonda corações, que responde a tua oração, disse não temas que somente a menina não morreu, mas viva está. Jesus está passando aqui, onde ele passa algo acontece, a morte dá lugar à ressurreição. O cego vê, o surdo ouve, o coxo salta de poder e unção. Tirai a pedra, toma a tua cama e crê somente. Tome posição, o anjo vai à tua frente. Hoje é seu dia de ser restaurado, seja curado, receba o teu milagre. Receba agora a cura. Em nome de Jesus, seja curado. Em nome de Jesus, receba agora a cura. Em nome de Jesus, seja curado. Em nome de Jesus. Jesus está passando aqui, onde ele passa algo acontece, a morte dá lugar à ressurreição. O cego vê, o surdo ouve, o coxo salta de poder e unção. Tirai a pedra, toma a tua cama e crê somente. Tome posição, o anjo vai à tua frente. Hoje é seu dia de ser restaurado, seja curado, receba o teu milagre. Olá, estamos aqui com a Sueli, que foi a ganhadora do sorteio do programa Improváveis com a Beleza em Alta. Hoje ela ganhou uma transformação completa, fizemos um pareamento de pontas, esse cabelo estava bem escuro, fizemos um ombre hair, ela ganhou o banho
de gel nas unhas, um spa dos pés com a podóloga. E aí eu quero que ela fale para vocês como foi esse dia, como foi ter o Dia da Beleza aqui no LM Beleza em Alta. Foi ótimo, fiquei muito impressionada com o resultado, realmente foi surpreendente, eu estou muito satisfeita, muito feliz. Próximo sorteio, com certeza eu vou estar lá comentando novamente. Adorei, obrigada. Então você não perca, a honra é nossa, né, de ter você aqui conosco, e você fique ligadinho no programa Improváveis e não perca o próximo sorteio que vai acontecer em breve. O que é uma pessoa codependente? A codependência é uma condição, né, emocional e comportamental. Ainda tem muitos pesquisadores que estão ainda pesquisando a codependência. Ela não é um transtorno de personalidade, não é direcionada para uma doença, é uma condição, né, um fenômeno comportamental. Então, que uma pessoa ela é dependente emocional, física, mental, psíquica e até mesmo espiritual de uma outra pessoa que tenha, né, pode ser um parceiro, né, uma mulher que tenha um parceiro, ou pode ser a mãe que tem os filhos envolvidos com o uso abusivo de drogas, de substâncias psicoativas, drogas ilícitas, né? Então, o que acontece com a codependência? Ela impede, esse comportamento da codependente impede que ela se relacione mutuamente, né? Com relacionamentos, com relações produtivas, saudáveis, né? Ela acaba atraindo e sendo atraída, né, por relacionamentos doentios, abusivos, tóxicos. A codependência, né, ela tem uma extrema dedicação, né? A codependente, ela tem uma extrema dedicação e a qualquer custo ela tenta salvar o outro. Ela tenta cuidar, tomar conta, ela tem um controle, na verdade ela tem um controle, isso são comportamentos obsessivos, que ela quer controlar todas as situações e os comportamentos, né? Os acontecimentos, ela quer controlar acontecimentos, quer controlar pessoas. Ela toma para si a responsabilidade de cuidar do outro. Ela vive a vida do outro, o foco dela é no outro. E outra coisa, Priscila, a codependência, esse termo, porque ele se confunde um pouco com a dependência emocional. A codependente é o quê? A codependência é porque, né, esse termo veio da década de 1950, quando os grupos de mútua ajuda, de AA, Alcoólicos Anônimos, começaram a fazer o tratamento dos alcoólatras, né? das pessoas que eram alcoólatras. E eles perceberam que as parceiras e as pessoas que conviviam com esses alcoólatras eram totalmente adoecidas, eram afetadas de alguma forma. Ou seja, o codependência, essa palavra co, vem dos grupos de mútua ajuda. Não, mas seria uma pessoa que não usa droga, exatamente, mas que sofre com os danos que ela causa. Exatamente. Ou seja, existe o dependente da droga e a pessoa que é dependente do dependente do relacionamento. Exatamente. Nossa. E geralmente essa personalidade de querer ajudar vem mais de mulheres, né? A mulher tem essa necessidade de salvar alguém, né? E a gente observa nesse parâmetro aí, né? nesse cenário, né? Que a maioria, que nós temos um número maior de homens que são envolvidos no tráfico de drogas ou que são envolvidos na questão jovens, adolescentes, masculinos, do sexo masculinos, são mais envolvidos com as questões de vícios de substâncias. Eu acho que isso já existiu, mas hoje mais não. Eu acredito que ainda
a maior quantidade de pessoas envolvidas é o homem, mas as mulheres também estão Não, as bem mulheres envolvidas. estão bem, mas eu acho que o número ainda é maior do sexo masculino do que do sexo feminino, né? E o que acontece, Priscila? Como perceber que a pessoa é uma codependente? Justamente, aí são os sinais, né? Você tem uma imagem idealizada, né, daquele relacionamento, você tem um vazio existencial quando você fica muito tempo sozinha. Você sente um sentimento de você se sentir segura. Perdido. Não, você tem a necessidade de sentir segurança e ser amado o tempo todo. Por isso que as mulheres ficam assim, você gosta de mim? Nossa. Você quer ficar um pouco mais tempo comigo? Outra coisa, elas não conseguem ficar sozinhas. Elas largam um, já entra em outro. Larga um, já entra em outro. E geralmente sempre Né? o mesmo tipo de homens, né? É o mesmo Exatamente. tipo de pessoas. É aquilo que você falou, é aquele homem, ciclo. porque ela acaba repetindo, né, o mesmo comportamento. Então, nós temos também a pessoa que tem um controle excessivo, você se sente frustrada e fracassada, você tem muita ira, muita raiva, porque os seus esforços de tentar cuidar, salvar, sai daí, você briga, você vai. Tem mulheres no grupo, né, que elas vão em favela, beco, ruela, vão atrás do cara, tenta tirar a droga, e ela paga a dívida, a responsabilidade, o que ela tira a responsabilidade dele e joga para cima dele, então ela se responsabiliza. Tem mulher que arruma emprego para o cara, tem mulher que já, eu tive um caso, gente, né, nos meus atendimentos, que a menina simplesmente vendeu o carro para pagar a internação para o marido. Nossa. Tirou o conforto e a qualidade de vida dela e da família. E é muito complicado quando o outro Entendeu? não toma essa decisão de se curar, né? Às vezes eles não percebem. Exatamente. E alguns que percebem que precisa de ajuda, rejeita. E como ajudar, como salvar quem não quer ser salvo? Exatamente. O que acontece, gente? As pessoas querem internar, então elas se sentem um pouco aliviadas. Ai, meu marido está na clínica há 3 meses. Ele vai passar tanto tempo lá. A clínica, às vezes, as clínicas terapêuticas, as comunidades terapêuticas e as clínicas, né, de recuperação, elas não são garantia de cura, porque, na verdade, gente, a dependência química não tem cura. Uma outra coisa que a codependente tem que entender é que ele está doente. O dependente químico é doente. Ele tem uma doença que é incurável, né? Ele pode, sim, ter um controle dela, né? Não fazendo uso, não frequentando os mesmos ambientes. Evitando alguns amigos. Exatamente. São os evites. Eu acho que evitando também programas de TVs, tudo que você tudo que te remete a lembranças de quando você tinha o uso, né? Até as amizades. Tem gente que se muda, tem gente que vai para outro local, né? Então, e outra coisa, gente, ter um contato com a espiritualidade, Priscila, é importantíssimo. Ter contato com Deus, né? Você tem que ter um contato com Deus, ou seja, uma religião, se você quiser frequentar uma religião, uma igreja, né? Você tem que ter esse contato com Deus, porque a espiritualidade vai remeter ao teu interior. E é lá, não é do lado de fora, é dentro que estão as suas feridas, os seus traumas. O problema não é externo, o problema geralmente é interno. Exatamente. Então, a pessoa quer sair de uma clínica de reabilitação e ficar na rua, frequentando os mesmos ambientes, indo para bar, voltando para a mesma esquina, vai instigar, ele vai olhar aquela bebida, ele vai beber. E outra coisa, a droga, que é a maconha, é a droga de início, né? Na verdade, ela abre portas para outros tipos de drogas. E outra coisa, gente,
não adianta a pessoa frequentar, né, esses ambientes, porque a bebida ela vai potencializar a vontade de usar a cocaína. Né? Muitas pessoas fazem o uso dos dois, porque a droga ela instiga, potencializa a vontade de usar a substância que é a cocaína, a anfetamina, que é maravilhosa, que todo mundo fala, é a droga da paixão, do prazer. Ela te dá, ela ativa os neurotransmissores, né? Então, isso é muito sério, gente. Quer dizer, a pessoa que tem essa doença, ela precisa ter uma continuidade, saiu da clínica, manter a tua espiritualidade, evitar as outras coisas, fazer parte de um grupo de autoajuda, de mutuajuda, de apoio. Fazer uma terapia. Gente, se não fizer uma terapia de grupo, porque através da partilha do outro companheiro, da outra companheira, você aquilo ali vai servir como um espelho para você. Poxa, ele fazia a mesma coisa que eu. Então, isso traz uma cura, porque você vai começar a trazer do inconsciente a consciência. Verdade. Entendeu? Baseado na sua experiência, você se formou em psicologia, como surgiu o Mulheres Extraordinárias na sua vida? Como que Olha, isso aconteceu? Mulheres Extraordinárias, depois que eu saí do meu primeiro relacionamento, eu acabei caindo em outro, né? Abusivo também. E o que acontece, gente? Esse segundo relacionamento me remeteu ao MADA. Porque eu rompi o relacionamento e eu fiquei naquela ansiedade. É uma angústia que você sente. É um medo, a gente tem um medo muito grande da rejeição e do abandono. Isso são sinais da codependência. Eu comecei a ficar surtada. Eu senti uma falta do cara, eu fazia coisas que você não tem noção. A gente sai no meio da noite, a gente vai procurar o cara, a gente liga para o cara o tempo todo, a gente perturba o cara fala que não quer mais e você está insistindo. Isso é a codependência, gente, entendeu? E aí, o que aconteceu? Eu comecei a frequentar o MADA, Mulheres que Amam Demais, e lá eles têm uma filosofia de 12 passos. Então, eu fiquei muito... eu absorvi muito comecei a prestar serviço, comecei a ser coordenadora. Hoje eu coordeno a sala do Meyer, né, o MADA, e hoje está fechada, é claro, por causa da pandemia, mas o Mulheres Extraordinárias começou a surgir justamente quando iniciou a época da pandemia. Eu não estava trabalhando, fiquei desempregada, praticamente não ganhava dinheiro, não ganhava nada. Aí eu fiquei eu estava meio que no fundo do poço, me deu uma depressão muito grande, eu fiquei muito mal. E quando você está no fundo do poço, você tem que observar os sinais. Aí eu tinha uma coach, que era uma amiga minha, ela falou, Gisele, vamos fazer uma live. Aí ela me chamou para essa live. Aí eu fiz a live, menina, no dia que eu fui fazer a live, eu não sabia fazer, eu não sabia nem entrar na internet, eu não sabia nem entrar ali no Instagram. Eu fiquei desesperada, me deu vontade de desistir. Por isso, gente, quando você vem o medo de fazer alguma coisa, é desafiador. Faça com medo mesmo. Eu falo para as mulheres, segura na mão do medo e vai. Entendeu? Não deixe nada, porque tudo isso é da sua mente que você cria. Olha aqui, a gente está aqui muito bem falando. Ela é uma mulher inteligente, eu também sou. A gente está aqui fazendo um programa de televisão. Isso é maravilhoso. Qualquer uma de vocês que estão aí do programa Improváveis pode estar aqui sentada e falando. Com certeza. Qualquer uma pode. Então, desde essa live que começou... Começou. Desde o ano passado, eu comecei a fazer. Comecei a criar posts. Aí eu comecei a colocar os posts, comecei a fazer lives. Dali, eu comecei a chamar, gente. Vocês não têm noção. Me deu aquele frio na barriga, um medo. Quando eu fiz a live, minha filha, eu achei maravilhoso, me deu uma força. Se identificou, quando né? você vence os teus medos, os teus monstros internos, porque, na verdade, todos os seus monstros é a sua mente, está tudo ainda na sua mente. Você tem que, pum! Não dar
Não, você tem que dominar a sua mente, dominar os seus medos. E aí eu comecei. Aí o que aconteceu, Priscila? Eu entrava nas lives, conhecia as pessoas e começava a chamar no direct. Mandava, isso você pode fazer. Mandava mensagens. Olá, tudo bem? Eu sou Gisele Rocha, psicóloga. Eu tenho um grupo de 250, eu tinha um grupo de mulheres, não falava 250, hoje eu tenho 250, mas no início eu não tinha, né, gente? Então, olha, eu tenho um grupo de mulheres no WhatsApp, e eu falo sobre a codependência. Vamos fazer uma live? Eu gostei muito do teu trabalho. A gente enaltece, né, a outra pessoa, é claro. Eu sou admiradora do seu trabalho. Vamos fazer uma live? Vamos embora. Aí comecei, Priscila, comecei. Criava os posts, comecei a contratar um marketing digital, fazia os posts para mim. Eu começava a estudar o meu conteúdo, a pessoa aceitava o meu convite e a gente fazia as lives. Eu comecei. É claro que a minha página ainda não está muito boa, né, gente? Ainda tem que ter um marketing bom para dar uma repaginada na minha página. Então, quer dizer que a pandemia ressignificou a sua história, né? Exatamente. Porque aí começou um propósito de vida que é ajudar outras mulheres que passou pelo que a senhora passou, né? Isso é maravilhosa. Ela pesca, a gente tem uma sintonia maravilhosa. Vamos né? assistir agora o quadro Mentoria Feminina com a pastora Daniele Cassiano. Olá, sou Daniele Cassiano, estamos em mais um programa. Eu estou aqui para te conduzir de volta ao caminho, de volta para casa. Hoje eu vou falar um pouco, continuar, né, o nosso assunto sobre criação de filhos. E quando nós pensamos em construir uma sociedade, né, justa, uma sociedade pautada em ensinos em que vamos tornar, né, nossos filhos cidadãos dignos de um bom convívio, dignos de conseguir conduzir uma outra família, de serem bons profissionais, de serem pessoas com empatia. Então a gente vai construindo isso nas crianças já desde pequenininho. Então, eu vi que é um assunto que eu estou abordando e todo mundo está gostando muito. Eu queria continuar, então, falando um pouquinho sobre isso. Hoje eu trouxe aqui para a gente alguns jogos importantes, né, de nós termos em casa. Hoje, com o advento aí da internet, dos jogos digitais, a gente está perdendo a oportunidade de estar ensinando nossos filhos esses conceitos, né, que eu trouxe um jogo de xadrez e dama. Eu joguei muito dama quando era criança. Xadrez eu não conseguia aprender não, mas é muito bom para a memória, é muito bom para o raciocínio lógico da criança. Ele vai usar muito ali quando for prestar concurso, né? Vai usar muito numa seleção de emprego. Então eu acho importante a gente estar ensinando os nossos filhos esses jogos que são importantes para a construção da sua personalidade, da sua memória. A gente vai aprendendo aqui no jogo que tem que ser honesto, né? Que tem que fazer as coisas de maneira correta. Esse jogo de mímica que é bem divertido também. São jogos acessíveis, né? De preços acessíveis, importantes da gente ter em casa. Às vezes chega ali os primos, né? Chega a família, a gente bota esses jogos ali para estar todo mundo jogando junto, brincando junto, se divertindo junto. Ou um momento em que a casa fica silenciosa e vai lá, chama um num quarto, outro no quarto, vamos jogar um jogo ali, vamos pegar o jogo da mímica e vários outros jogos que vão ser muito importantes para a construção da sua família. À mesa nós podemos estar nos reunindo para as refeições e à mesa nós podemos estar nos reunindo também para estar jogando com os nossos filhos, nossos primos, nossos irmãos, maridos, avós, né? Os avós idosos, eles gostam muito desses jogos aqui. Isso é muito importante a gente estar incluindo isso na nossa rotina diária de dentro de casa. E em relação a parte lúdica, eu tenho falado um pouco, né? Quem acompanha meu Instagram e o meu Face, tenho falado um pouco sobre a questão financeira, né? Gestão financeira nas crianças, educação financeira para as crianças. Esse joguinho aqui é muito bom, né? O banco imobiliário, antigamente era só o dinheirinho, né? Hoje ele já vem assim com a máquina de cartão, de crédito para estar jogando. É importante os nossos filhos terem acesso, nossa família, né? Ter acesso a esse jogo aqui do banco imobiliário. Eu acho muito importante para a questão da educação
educação financeira. E as meninas, né, agora falando das meninas, os meninos gostam muito desse jogo aqui, é importante a gente ensinar o valor do dinheiro para os nossos filhos, já está incutindo neles ali, nem que seja com R$5 ou com R$1, a questão da mesada, deles guardarem, deles estarem juntando, né? A gente coloca ali um cofrinho, ou a gente já pode começar a ensinar eles aqui a mexer na caixa registradora, saber quanto custa, o que eles comem, o que eles vestem, para que eles possam entender o valor. Nós, quando saímos, né, para o mercado de trabalho, nós passamos a dar mais valor àquilo que nós temos em casa. Nós já não lavamos a roupa de qualquer maneira, porque sabemos quanto custou. A gente não desperdiça mais os alimentos como desperdiçávamos, talvez quando éramos solteiros e não tínhamos nossa própria casa, da maneira de agora, né? Eu trouxe esses brinquedinhos, né, para que você entenda que seus filhos, né, nossos filhos, nossos sobrinhos e qual for a criança que tiver acesso na sua casa, né, eles precisam entender o valor das coisas, o preço das coisas, para que eles possam cuidar melhor daquilo que nós temos em casa, para a gente não ficar nesse capitalismo aí desenfreado, trabalhando, comprando, jogando fora o tempo todo. Eu achei importante também trazer esse brinquedinho aqui, né, da Débora, que a gente precisa ensinar não só as meninas, como os meninos também. E como eu disse, as crianças vão aprendendo com o lúdico, que os meninos também podem lavar louça, as meninas têm que lavar louça. A gente está criando uma sociedade de mulheres, crianças que viraram adolescentes, hoje são mulheres, que elas têm dificuldade, acham que não é um trabalho para elas lavar uma louça. Então a gente vai colocando isso na vida dos nossos filhos aos poucos, brincando. Eu brinquei muito de lavar louça, gostava, adorava ganhar esses presentinhos de panelinha, e hoje a gente só quer dar para os filhos, infelizmente, né, um celular, e eles vão ficando ali aprendendo, né, e gostando somente da tecnologia e não querem chegar perto da pia para lavar nem mesmo o prato que eles usaram nas refeições. Então, que você possa ficar com essa dica aí e você possa ajudar os seus filhos nessa construção do lúdico, formando memórias mnemônicas neles, para que eles possam crescer adultos conscientes da sua real necessidade de ajuda, a real necessidade de empatia, da sua real necessidade de estar entre família, fazendo aquilo que Deus preparou para nós. E nós, como mulheres, nesse caminho de volta para casa, temos esse papel de estar ensinando. Eu te espero no próximo programa. Tô vendo a senhora aí com a caixinha. O que tem dentro dessa caixinha? Fala pra gente. Bom, então, a gente vai finalizar agora nosso terceiro bloco aqui, né? Com uma meditação, uma rápida meditação. A meditação é a metáfora da gratidão. Então, eu vou entregar para ela a caixinha de presente. A caixinha é bem bonitinha, já gostei. Agora a gente vai fechar os olhos e vamos imaginar que ao nascer, você recebeu de Deus uma caixa de presente. Imagine uma caixa perfeita, da cor que você quiser, com um laço de fita muito grande, azul, verde ou amarelo, na forma mais adequada. Essa caixa, ela representa o seu corpo, o seu DNA, a sua mente, a sua matriz. Essa caixa é a vida que Deus te deu. E o que você está colocando, o que você colocou desde o meio intrauterino dentro dessa caixa? Ao nascer, você tinha o seu pai, a sua mãe, lhe dando todo o suporte, todo o amor, todo o carinho, as pessoas com quem você se relacionou e conviveu, o que você absorveu dessas pessoas? Se foi coisas ruins ou coisas boas, com certeza, tristezas, frustrações, decepções, ou amor, carinho, sucesso, o que você fez até hoje está tudo depositado dentro dessa caixa. E aí, o que nós vamos fazer? Ao abrir essa caixa, Pode abrir? Pode abrir. Você vai eliminar todas as coisas tóxicas, sentimentos tóxicos, e vai deixar ir. Parece que está subindo. Você está liberando todas as coisas tóxicas, todos os traumas,
todas as decepções, os fracassos. E o que você vai manter dentro dela? O amor incondicional, o carinho, o afeto, o sucesso, as conquistas. Essa caixa é a caixa, gente, que representa o nosso corpo e a nossa mente. Tudo que desde o meio intrauterino você adquiriu. E se for coisas ruins, que quando eu abrir a caixa, essas coisas vão embora. Elas vão embora, né? Deixe ir. Agora, que fique as coisas boas, o sucesso, as conquistas, o amor incondicional que você tem pelas pessoas, o bem que você faz, porque tudo que você dá, você recebe em dobro, triplo, né? Então, gente, eu queria, assim, agradecer, né, mais uma vez, né, esse programa maravilhoso. Priscila, você já pode abrir os olhos. Isso foi só uma meditaçãozinha assim rápida para a gente estar. É a caixa da gratidão, é a metáfora da gratidão, né? Que é através da gratidão e do perdão você tem Verdade. A cura, com certeza, na sua vida. Né? A senhora entende que perdoando o seu pai, a senhora conseguiu a cura para a codependência, para a necessidade de ser amada. Exatamente. Eu não precisei mais ter aquela necessidade de amor e aprovação do outro. E eu ressignifiquei. Um dia eu estava na igreja, num domingo, e eu senti, logo depois da missa, eu senti aquela vontade de ligar para o meu pai. Eu liguei para o meu pai e disse para ele, olha, pai, eu te amo. Eu consegui fazer isso, coisas que eu nunca tinha feito antes, e eu consegui fazer naquele dia. Perdoei, pai, me perdoa por tudo que eu fiz. Eu te amo. Ele, oi, minha filha, eu também te amo. Então, depois de um tempo, é claro, eu nem sei muito bem quanto tempo depois, eu acho que foram uns 5 anos depois, eu acho que ele faleceu. Então, eu cumpri, eu ressignifiquei a minha vida, tudo que passou, eu acabei perdoando. E é claro, né, gente, que todas as lembranças ruins, elas ficam, né? Você se lembra das coisas ruins, né? Mas eu hoje, sinceramente, eu estou liberta. O perdão é libertação, gente. Perdão cura, de verdade, exatamente. Né? E como andam os seus atendimentos? Nós vamos deixar aqui, tá bom? O telefone da psicóloga Gisele para você entrar em contato. Você que se identificou e entende que precisa de ajuda, precisa de apoio, precisa desabafar, ser ouvida, né? Se você se identificou com alguma situação que você ouviu aqui, entre em contato pelo telefone que nós vamos deixar aqui. E o que a senhora gostaria de falar? Gente, né? eu faço atendimentos online, né? Tem um grupo, quem quiser entrar no grupo, é só, eu não sei como é que a pessoa vai fazer para... Vai entrar pelo WhatsApp, só procurar ela pegando pelo meu número WhatsApp, me adiciona, meu número é 96459-3422. Eu tenho a minha página do Instagram para vocês me seguirem e deixarem um comentário lá. Eu tenho alguns vídeos de codependência no YouTube também. A minha página no Instagram é @GiseleCoach. Né? Porque eu também fiz uma formação em coach, né, Priscila? Né? Do Paulo Vieira, que é o melhor coach do Brasil. Eu tenho até os certificados lá em casa da formação em coach, e a gente tem muita ferramenta para tratar e cuidar. Porque a gente não cuida só do emocional, físico, mental, a gente também faz um trabalho também a nível financeiro, profissional. Se a pessoa não está atingindo os seus resultados, o seu potencial máximo, a gente pode levar você à melhor versão na sua vida, tá? Parabéns. A nível também financeiro e profissional. Parabéns Esse pelo seu trabalho que a gente faz. Que Deus continue lhe abençoando, lhe dando força, porque eu imagino que é um trabalho bem desgastante, né? Trabalhar e o emocional das pessoas, fazerem as pessoas entenderem que pode ser melhor do que já são. Você não precisa ser melhor porque você não é nada. Tem muita gente que pensa, eu não sou nada, eu quero ser alguma coisa. Não, você já é.
Você já tem uma história, você já é alguém importante, você já é alguém que vale muito, só ainda não entendeu, né? Exatamente. Ainda não percebeu. Então, nós vamos continuar. Quer falar mais alguma coisa? Agradecer a alguém? Pode falar. Eu faço atendimento online, né? Hoje, por exemplo, eu tenho algumas clientes que são de São Paulo. Entendi. Inclusive, eu estou até tentando organizar eu vou fazer o workshop em São Paulo. Isso Eu aí. quero abraçar elas, porque a gente tem muito contato. A gente faz reuniões, gente, online também na plataforma Google Meet. Legal. Porque é uma plataforma que você está ali olhando uma a outra, é um ambiente acolhedor, você não vai ser criticada nem julgada. Isso Você é tem muito certas importante. coisas muito no teu interior, que você quer falar, então você tem essa liberdade. Que é um assunto muito delicado, né? E a fala cura, né? A fala cura. Né? Né? Então é isso aí. Muito obrigada mais uma vez, tá? Espero que volte. Nós vamos agora ficar com o quadro Talento Infanto Juvenil. E daqui a pouco eu volto para me despedir de você. Lembro quando te encontrei, tudo novo você fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Gente, que programa lindo, né? Que tema importante para ser abordado. Eu quero agradecer a você que ficou com a gente até aqui. Quero te convidar a interagir, a participar, a deixar lá uma opinião no nosso Instagram. Quem sabe você tem uma ideia sobre um tema, pode nos ajudar, interage lá com a gente no Instagram do Programa Improváveis. Quero falar para você que todos os programas improváveis que já passou na televisão está também no nosso canal do YouTube, tá bom? E eu quero convidar você a acompanhar lá a nossa programação no YouTube. Quero mandar um abraço especial para as meninas da padaria do Ricardo, que com certeza está nos assistindo agora. Quero agradecer ao seu Ricardo pelo patrocínio, né? O programa Improváveis é um programa missionário.
e você pode nos ajudar a continuar mantendo o programa no ar. Fique agora com o quadro Restauração Familiar com a apóstola Vilma Santana e até o próximo programa. Olá, Shalom, tudo bem? Estamos iniciando hoje mais um quadro aqui no programa Improváveis e hoje nós vamos estar dando continuidade à série falando sobre família disfuncional. Hoje eu quero abordar com você sobre muitos filhos que têm crescido numa família disfuncional, sem pai e mãe, e refletissem juntos os propósitos de Deus para a família. A cada dia que passa, cresce o número de mães que têm criado seus filhos sozinha. Então, isso demonstra que é uma família que não está em bom funcionamento. Por quê? Uma família em bom funcionamento é dotada de pai e mãe. E juntos, esse pai e essa mãe dividem as responsabilidades. Não só a responsabilidade com o alimento, com as roupas, mas a responsabilidade emocional. É comum observarmos hoje o quadro de muitas famílias onde mães que criam seus filhos sozinhos, ter uma demanda muito grande nas suas emoções e muitas vezes quando vem toda a problemática da vida ela não consegue lidar bem. Por quê? Porque o peso de estar à frente de uma família criando seus filhos sozinha é muito grande. E Deus ele não criou a mulher para estar sozinha. No início da criação, o Senhor ele disse: não é bom que o homem viva só. Então, nem o homem nem a mulher foram feitos para estarem sozinhos, muito menos criar filhos sozinhos. E alguns têm vivenciado essa questão, de criar os seus filhos sozinhos, sem estarem refletindo juntos o amor de Deus para essa casa. Existem mulheres que elas se colocam como pai e mãe dessa criança, desse filho. E essa mulher ela não vai conseguir dar para esse filho toda a estrutura emocional, social que esse filho precisa. Algumas mulheres elas dizem assim: olha, eu não quero saber de pensão, eu não quero saber de que o pai traga dinheiro, eu não quero saber disso. Mas eu quero deixar uma orientação aqui para você. É importante essa participação desse pai. É importante separarmos aquilo que se deu na nossa vida com esse pai e agora a relação desse pai com esse filho. Então, é algo que precisa ser, não deveria ser, mas que precisa ser exigido. Entende? Então, as demandas emocionais, as demandas sociais, elas ficam comprometidas e essa família não está em bom funcionamento. Com isso, é comum muitas mulheres se acharem cansadas, se acharem sobrecarregadas, se acharem rejeitadas, não aceita. E essa mulher, ela precisa ter uma rede de apoio para que possa apoiá-la nesse desenvolvimento familiar. Mas eu quero falar com você que o Senhor ele tem sempre uma palavra ao nosso coração. A Bíblia diz lá em Salmo 68 que o solitário Deus faz habitar em família. E o Senhor tem essa promessa para você que é mãe, que está criando o seu filho sozinha. Talvez você que seja um pai também, que está nessa condição de ter, não ter a sua companheira, não ter sua esposa. Mas o Senhor ele tem essa promessa. Ao solitário, Deus faz habitar em família. Shalom, que Deus te abençoe e voltamos na próxima semana.